Às vezes é que eu me pergunto mesmo, será que eu estou na Europa? É tanta emoção que é incalculável medir o tamanho da emoção e estar em outro país. Na verdade, eu nunca esperei hoje estar aqui na Europa, né? Em Portugal, na cidade de Lisboa. Então, para mim foi uma grande coisa vir participar desse evento, né? No exterior, coisas que eu não sonhava nunca. Sou Hélder Ferreira, sou presidente da Progestur e sou coordenador de todo este projeto da Máscara Ibérica, que tem o grande momento aqui no Festival Internacional da Máscara Ibérica. Portanto, é a parte mais visível de todo o projeto, que é o Festival Internacional. A participação de países estrangeiros, como o Brasil, este ano convidado, é para nós extremamente importante, com mais-valia sociocultural de todo o projeto, porque vamos trazer outro tipo de máscaras, mas que têm relações com as máscaras de Portugal e de Espanha, porque certamente que de Portugal para o Brasil foram influências, neste caso de Magarugipe, estou certo que houve influências dos Açores, por exemplo, porque as máscaras têm traços semelhantes às máscaras dos Açores, mas também as máscaras do Brasil, e a cultura do Brasil influencia muito as máscaras de Portugal e em relação à América Latina influenciam muito algumas máscaras de Espanha. Portanto, há aqui uma interação muito interessante em termos de estudos antropológicos, sociológicos. Concretamente em relação à participação de Magarugipe neste festival. Evidentemente que isso para nós é de uma enorme satisfação. Este ano temos o prazer de ter a delegação de Magarugipe e uma delegação da Itália, da Sardenha, que é uma mais-valia e enriquece sobremaneira este festival. Eu acho que quando você vê aquelas máscaras celtas, aquelas máscaras feitas de cortiça, aquelas máscaras feitas de pele, com pontos grossos, bem primitiva, você começa a entender onde é que está o traço do trabalho de Barbudo. E a gente percebe muita similaridade entre a estética do que é produzido aqui com a estética que é feita em Maragogipe. Então existe uma referência muito forte, uma ligação muito forte entre esses elementos. E isso é muito importante pelo conjunto do que foi apresentado, é importante pelo grupo todo que está participando de Maragogipe aqui em Portugal, e também principalmente para os artesãos terem esse contato, essa ideia, essa troca de experiência. Isso acho que vai enriquecê-los bastante, no sentido de que como seria a percepção depois dessa experiência que eles tiveram, esses 3 artesãos que participaram, como seria a percepção deles para o carnaval do próximo ano, após essa experiência toda e a convivência que eles tiveram, os contatos que tiveram com diversos grupos diferentes da cultura ibérica.
O processo de produção dessas máscaras, que são feitas com papel machê, papelão e cola e grude. O carnaval do Brasil e da Bahia, e de Maragogipe principalmente, é retrato muito forte dos carnavais que aconteciam e que acontece até hoje em Portugal em menor escala, digamos assim, essa questão da máscara. Faço máscaras de chapa, são as mais tradicionais da minha aldeia. Faço também em madeira, que noutro tempo também se usaram, mas que agora, devido ao peso delas, as de chapa são mais levezinhas e são mais fáceis de utilizarem. Comecei a fazer também de uma aldeia próxima, que deixaram extinguir a tradição, e são feitas de palha e silvas. Portanto, é a palha de centeio e a silva entrançada. É a chamada máscara de escrinho. A cultura baiana é uma cultura que, de alguma forma, teve uma grande influência da cultura portuguesa, porque nós sabemos que foi a relação entre os dois países em termos históricos e, portanto, não é surpreendente o facto de esta marcha que agora foi tocada lembrar muitíssimas marchas que também acontecem todos os anos em Lisboa e que são muito aproximadas, digamos assim, em termos do seu ritmo, dos instrumentos que intervêm, desta marcha que acabou agora de ser tocada. Este Festival da Máscara Ibérica é, de facto, um dos grandes projetos de turismo cultural mais importantes que são apresentados em Lisboa e tem vindo progressivamente a receber cada vez mais países, culturas diferentes, não só europeias, mas fora da Europa, e portanto é um prazer redobrado e sobretudo é um grande orgulho termos uma representação brasileira e uma representação de Maragogipe e do estado da Bahia nesta edição de 2014. A gente dobrou a esquina, a quantidade de pessoas observando a gente, a quantidade de flash das máquinas, filmando, fotografando, foi um momento inesquecível, um momento ímpar da vida. Nesse dia eu tive a certeza que Maragogipe, o Brasil e a Bahia é reconhecido aqui fora. Vou te contar, viu? A emoção ali foi grande, rapaz. Me faltou terra nos pés quando eu vi aquela multidão, mais de 500 fotógrafos, televisão em cima da máscara, e chega a me arrepiar. E foi quando a gente dobrou a primeira rua e nos deparamos com aquele mundo de fotógrafos e cinegrafistas, todos a registrar, e, sabe, quando se falava assim, da Bahia, do Brasil, da Bahia, as pessoas se encantavam, as pessoas se alegravam, abriam um sorriso, brilhavam, os olhos das pessoas brilhavam falando sobre a cultura baiana. A receptividade, a resposta do público, a empolgação, certo? E a atenção que foi gerada no sentido do registro, tanto em filmes como em fotos que foram tiradas do próprio desfile da comitiva de Maragogipe. Isso acho que empolgou a todos. A gente apercebe-se que há essa ida de influências, principalmente na altura em que, digamos, se diz que houve a descoberta de todos os continentes fora da Europa, como foi o caso do continente da América do Sul, mas também de quando Vasco da Gama e outros navegadores
foram ao longo da África e depois para as Índias Orientais, nós notamos cada vez mais que houve essa influência da Europa Ocidental e em particular de Portugal em países como o Brasil e evidentemente em outros países em que Portugal esteve, em África, no Oriente. Carnaval que saiu dessa raiz portuguesa, dessa raiz ibérica, mas chegou aqui em Maragogipe, encontrou dois grupos culturais, que foram os indígenas e os africanos. Isso deu uma nova roupagem a esse carnaval que veio de Portugal, mas não deixando que as suas semelhanças deixassem de existir. Eu vejo essa intervenção nesse sentido de mostrar o Brasil nas suas várias... porque o Brasil não é um só, né? Então é muito legal a gente poder apresentar um carnaval que não é o de Salvador, mas é de Maragogipe, com as suas características, as máscaras e a participação no Festival da Máscara Ibérica, porque na verdade o carnaval realmente, as suas raízes estão aqui, e é importante que os portugueses também sintam a integração disso, parte desse processo histórico e que é hoje esse grande carnaval que a gente conhece. É notório que o Carnaval de Maragogipe tem uma forte influência da cultura ibérica, sobretudo da cultura portuguesa. No tocante a que o Carnaval, no contexto geral, no Brasil, em diversas regiões do Brasil, foram bastante influenciadas pelo intrudo, o intrudo ibérico. A cultura brasileira é fortíssima, é riquíssima e penso que seria muito interessante ela estar muito mais divulgada em Portugal, através dos seus autores, de exposições, de congressos, debates, mostras. Na verdade, eu fiquei surpreso em saber que aqui em Portugal existem tantos brasileiros, né? A informação é que tem 300 mil brasileiros aqui em Portugal. E quando eles ficaram sabendo que tinha uma orquestra do Brasil aqui, graças a Deus vieram e nos ajudaram a brilhantar a festa, né? Eu sou Sônia, sou brasileira, estou aqui há 40 anos em Portugal e tudo que é do Brasil, para mim, é maravilhoso. Não conheço esta cidade, esta região da Bahia, mas gostava de conhecer. E nas próximas viagens que se eu fizer, vai ser a primeira que eu vou visitar. O povo maragogipano tem um valor e o carnaval é uma das formas mais estampadas desse valor cultural que a cidade de Maragogipe tem. Na verdade é uma honra para a gente muito de Maragogipe estar na Europa, em outro país, certo? Representando o Brasil, a Bahia e o nosso município, né, que é Maragogipe, que é muito rico em cultura. Eu vivo, moro, nasci e me criei no interiorzinho de Salvador, tão pequeno. Nunca esperei, nunca passou pela minha cabeça, minha vida, que um dia eu viesse chegar até a Europa como artista, representando o carnaval da Bahia, carnaval de Maragogipe. Eu nunca pensei, na verdade, me sinto bastante emocionado e ainda por cima muito gratificado pela essa oportunidade, a primeira vez, a segunda vez, mas nunca passou na minha cabeça que eu ia chegar tão longe, principalmente num país como é Portugal.